Então, gente, eu mostrei rapidinho também o natalizumab porque ele precisa de refrigeração. Ele tem que ser armazenado entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius. E eu, como pego esse medicamento pelo SUS, eu não tenho convênio, então eu pego na farmácia de alto custo aqui da minha cidade, que é Taubaté, e eu armazeno na minha geladeira. E tem que ter um cuidadinho também meio especial, porque ele é bem sensível. Tem que ser na primeira prateleira, que não fique logo abaixo do congelador, mas também não fique nas últimas, ele não pode congelar. E tem a questão da temperatura, tem que se manter entre 2 e 8 graus Celsius. Então, é bem sensível essa medicação. Mas assim, é tranquilinho, porque já faz desde novembro do ano passado que eu pego essa medicação, porque depois eu acabei tirando a medicação do convênio. Eu contei a historinha pra vocês nos outros vídeos que eu comecei. E a questão é só ter cuidado, ter uma bolsinha térmica e você ter um gelinho artificial, um gelox para armazenar, se você na hora de transportar, para trazer para casa. E também depois para você poder levar até a clínica de infusão. Eu decidi falar também sobre isso porque a minha semana foi... normalmente as semanas que vai chegando perto de você aplicar a infusão, parece que assim, o seu nível de energia vai meio que caindo, você vai ficando mais cansado facilmente, você fica mais desanimado. É como se assim, tiver aquele piquezinho, aquela gasolina estivesse acabando. E aí quando você toma a infusão, você fica uau, dá uma revigorada. Então assim, queria ter feito mais conteúdos, mas eu tava com bastante coisa assim na rua para fazer. E aqui em Taubaté choveu muito esses dias, da semana passada para cá, muito. Hoje, por exemplo, não parou de chover o dia inteiro. E aí fica ruim você com guarda-chuva, você às vezes com o celular, com câmera. A minha coordenação ainda não tá tão legal para isso. Mas na terça-feira eu fui tomar a minha infusão. E realmente é muito bom. Você ter um medicamento adequado também é muito legal. O medicamento ele não vai curar a sua esclerose múltipla, porque não tem cura, mas ele impede que ela se desenvolva, que ela avance. Então meio que deixa estacionado o que já está. Em alguns casos, que nem tem pessoas que acabam por reverter as sequelas. A sequela é quando você não consegue mais reverter, ela fica definitiva. Consegue reverter alguns quadros, principalmente se não são lesões de esclerose múltipla muito antigas, né? Muitas pessoas acabam com o uso do medicamento, o cérebro vai regenerando e vai voltando, né? Vai constituindo a ligação do nervo, consegue reverter. Mas para quem tem sequela, fica a sequela, porque já tá cicatrizada. Mas mantém só o que tá lá. Não vai ter novas e nem deixa que elas, vamos dizer, se multipliquem, né? Só para a gente poder também se situar, o natalizumab, ele atua então como uma proteção nos nervos, na capinha de mielina dos nervos. Lembra que os nervos tem a ligação aqui dos nervos e tem a capinha de mielina que envolve esses nervos. Uma proteção, que nem fosse um fio
E a capinha de mielina é o que encapa o fio. Então, o natalizumab ele protege a capinha de mielina para evitar que o organismo ataque o nervo, né? Porque a esclerose múltipla, ela acaba fazendo com que o cérebro, o nosso organismo, combata a si mesmo, combata os nervos atacando a capinha de mielina. Ele enxerga como se ele passa a enxergar como se não fosse algo que não é do nosso corpo, como um agente estranho. Então, por isso que ele vai atacando e vai ocasionando as lesões da esclerose múltipla. Então, o objetivo é impedir que o organismo se ataque e a doença progrida e tenha novos surtos, né? Que esses ataques, quando se atinge o nervo, você tem algum sintoma, vamos dizer, algum sintoma. Ou você fica com a visão turva, ou você fica no meu caso, fiquei com a minha perna debilitada, ou você pode ter formigamento, enfim, algum dos sintomas da esclerose múltipla. E como que é essa aplicação? A gente fala em infusão, eu também. Quando eu me falaram isso daí, eu falei assim, gente, o que é isso? Infusão? Aí eu olhei a maquininha, eu falei assim, nossa gente, é tão grave assim? Aí me explicaram, não é. É uma bombinha, é um aparelhozinho, qual que é a função dele? Ele vai fazer com que a medicação, eles colocam a ligação do caninho, que vai, como se fosse um soro, mas é o caninho que leva a medicação até a veia, ele é conectado nessa bomba de infusão e esse aparelho faz com que a medicação ela seja gotejada e passada para o seu corpo na velocidade que tem que ser passada. No meu caso, é 1 hora. O natalizumab, ele é uma ampolinha pequenininha assim, desse tamanho, que se dissolve em 250 ml de soro. E aí se aplica. Então, essa bolsinha, a bomba de infusão, ela faz com que seja gotejada no tempo certo, na velocidade certa, nem a mais nem a menos, para que tenha uma duração de 1 hora. Porque já teve uma vez, quando eu estava na transição de tirar para o convênio e passar para o público 100%, eu não sabia que esse medicamento especificamente tem um subsídio do laboratório para clínicas de aplicação desse medicamento, que são as clínicas para aplicação de medicamentos, de imunizantes e tudo. E como eu não fui atrás, eu não tinha acesso, eu fui no público. Eu fui, porque a gente tem direito a fazer essa aplicação em qualquer lugar, desde que tenha a condição apropriada. E aí, eu fui no hospital. Teoricamente, os médicos deveriam saber, mas não sabiam. Eu tive que explicar o que era esclerose múltipla, o que eu tinha, não era contagioso, que era uma aplicação que precisava ser feita. Expliquei como que tinha que ser diluído, tudo bonitinho. É mais ou menos assim, eu ensinando o médico e depois, posteriormente, os enfermeiros, porque ficaram com os olhos assim arregaladíssimos, super com medo. Assim, eu nunca vi isso, nunca tinha feito, nunca, não sei o quê. E você toma assim, e você fica bem? Então, assim, contando agora, dá pra gente achar engraçado, entendeu? Mas fiquei chocada. Mas, levando em consideração que é uma doença rara, não tem muita gente com isso no mundo,
E muitas das vezes a gente que tem esclerose múltipla, a gente não fala pra ninguém. Não vai sair por aí, não, olha, eu tenho esclerose múltipla, entendeu? É tipo assim, olha, eu tô com gripe, entendeu? É diferente. Exatamente por isso. Então, aí foi diferente, porque eles não têm nos hospitais e nos atendimentos públicos esse tipo de infusão, essa bomba de infusão. Então, o que tinha que fazer? Falar para, por favor, colocar para gotejar devagarzinho. Na primeira vez, a moça que foi me aplicar tava meio cheio de gente, acho que ela queria me despachar logo, me tirar dali. E foi num tuk. Nossa senhora, parecia que eu tava recebendo, sabe assim, aquelas cenas de filme de que você tá recebendo um choque de adrenalina, assim, muito power, assim, uma energização, assim, um choque mesmo, assim, bem... Eu falei assim, gente do céu, eu falei assim, moça, enfermeira, por favor, diminui o meu gotejamento. E pra eu conseguir chamar ela, porque tava cheio, aí eu falei assim, meu Deus do céu, tô com um tsunami aqui dentro. Eu me senti bem, entendeu? Mas só que foi muito forte de uma vez só. E aí eu consegui depois ver, e pesquisando também na internet, perguntando para minha neurologista, esse é o laboratório do natalizumab especificamente, o que é o Biogen. Ele é da Dinamarca, chiquérrimo. Ele subsidia a aplicação. Então, você faz um cadastro com eles, manda um laudo de que você tem esclerose múltipla e você tem acesso a um voucher mensalmente para você ir na clínica de aplicação da medicação fazer uma aplicação com infusão, que é diferente, eles já estão habituados também. Quando eu tinha no convênio, coincidentemente, é a mesma clínica que eu estou fazendo a aplicação agora, que eu estou indo, mas com subsídio da Biogen. É o programa BIA. Eu vou deixar nos comentários, e aí quem se interessar pode pesquisar, é bem facinho, é bem interessante. Eles têm várias informações, inclusive da esclerose múltipla. Tinha outros, segundo informações que eu tive até na clínica que eu faço infusão, tinha alguns anos que eles tinham à disposição nutricionistas e até médicos para dar mais orientação, mas acho que agora eles resolveram cortar um pouquinho de custos. Mas, de qualquer forma, eles sabem como orientar e oferecem esse subsídio. Por quê? É uma medicação cara. E a aplicação numa clínica especializada é carinha. Eu vou falar dos valores que eu tenho, que eu acesso se eu fosse pagar. E o natalizumab é um preço meio que tabelado. Só o natalizumab, aquela caixinha que eu mostrei, custa entre 9 mil e 11 mil reais, quase 12 mil reais. Então você imagina isso por mês, se tivesse que pagar. A aplicação na clínica de infusão que eu faço gira em torno de 600 reais. Então, é importante sim que você tenha um convênio ou que você, se por exemplo não tiver, tente o atendimento pelo SUS, porque todo mundo critica, mas ele funciona. Ele funciona, tem gente muito comprometida. Que nem eu pego a minha medicação, eu fui pegar agora esse mês, eu já tenho marcado o dia e o horário que eu vou pegar a próxima. Então é muito organizado, eles são muito responsáveis. Então tem que ter paciência. Tem que ter paciência, mas vale a pena ir atrás, porque além de ser alto custo, é um negócio que a gente tem direito. Tem outras medicações dentro da esclerose múltipla.
Aí seu médico vai passar para você, entendeu? O que fica melhor dentro do seu tipo de esclerose múltipla, sabe? Então, é importante você ter esse cuidado. Um detalhe importante do natalizumab. Ele ativa, pelo uso dele, ele pode ativar um vírus que mais de 90% de nós tem dentro da cabeça, só que o nosso organismo vive com ele muito bem, porque ele fica bem quietinho, adormecido, mas tomando natalizumab ele pode despertar do sono dele, que é o JC vírus. O programa BI, ele subsidia também o teste para ver se tem essa presença de vírus no seu organismo. Os médicos neurologistas ao prescrever, ele já tem esse protocolo de fazer o pedido desse exame. E aí você faz totalmente de graça. Tem uma dica, uma clínica que eles vão indicar para você fazer, você vai e faz de graça. E aí o seu neurologista vai acompanhando. Se você tem, como é o caso que eu tenho, o tempo de segurança que a própria Biogen informa para os neurologistas de uso para que não tenha ação do JC vírus é de 2 anos. Então, que nem eu tô entrando no 2º ano. Então, é algo que eu vou conversar na semana que vem, que eu vou ter um retorno com a minha neuro, para ver se a gente continua com esse medicamento. Então, é uma questão de conversar. O natalizumab eu não tive efeitos colaterais. No início, eu tive alergia, me deu que nem umas coceiras, assim, ficou o meu corpo todo empelotado rapidinho, mas como eu estava na clínica, eles aplicaram antialérgico e ficou tudo bem. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais alergia. E também me deu muito sono. Por uns 2, 3 meses, eu saía da infusão, eu ia pra casa bem e tudo, aí chegava de noite, nossa senhora, parecia que eu tinha passado a noite em claro e eu tava virada, e aí eu dormia muito, por muitas horas, e acordava no dia seguinte, na primeira infusão que eu fiz, acho que eu acordei depois da 1h30 da tarde, fui diretaço. Mas é de organismo para organismo. Hoje em dia eu não tenho mais, eu saio de lá e vou fazer as coisas, não tenho problema. Foi adaptação do organismo, tá? E cada um tem o seu organismo, tá? Eu tô contando aqui a minha experiência, mas não se balizem por mim. A Helena falou, vai acontecer. Por favor, lembre-se que nós somos únicos, tá? Cada organismo é um organismo. E talvez o seu médico fale assim, não precisa, vamos fazer uma outra medicação, tá? Ele vai te dar todas as orientações, tá bom? E eu tô ótima. Essa semana eu tô recarregada de bateria de novo. E eu tô muito satisfeita. Aquela história de não deixar de fazer exercício, no dia seguinte da aplicação da infusão, eu teria que fazer exercício, não fiz, eu tive um compromisso, mas hoje, quinta-feira, fiz exercício, não faltei, não deixei de faltar. Então, assim, aquilo que eu venho falando nos vídeos, tenha uma disciplina com você mesma. Tenha um cuidadinho com você. Disciplina fica um negócio muito pesado, né? Nossa senhora, doutrinador. Vamos mudar então. Tenha cuidado com você especial, uma atenção especial para você. Você tem atenção especial com alguma outra pessoa, com parentes, ou com sua mãe, seu pai, ou seu marido, seus filhos. Tenha esse cuidadinho com você. Então, assim, você já fez a sua atividade física? Você já tomou sua aguinha? Minha aguinha fica aqui comigo sempre. Sempre. Não dá pra ficar sem também, porque faz diferença, tá? Mas isso daí é pra todo mundo, né? É que a gente acaba, assim, ficando um pouquinho mais sensível pra algumas coisas, né? A gente acaba prestando mais atenção, não é que fica sensível. A gente presta mais atenção pra algumas coisas, tá bom? E, gente, é isso.
Se vocês quiserem e perguntar mais coisas sobre esse vídeo, deixe nos comentários, comentem, porque aí eu posso fazer um outro vídeo falando com um pouquinho mais de detalhes sobre o JC vírus ou de alguma outra informação aqui que eu falei e que eu não consegui colocar com maior detalhe. Deixa nos comentários para mim, que aí fica para um próximo vídeo. Eu vou tenho o maior prazer de falar para vocês, de fazer o vídeo para vocês, tá? E deixa os comentários se vocês estão gostando, tá? Eu tô sentindo falta disso, viu? Por favor, me deixa os comentários dos vídeos, tá? E assim, muito obrigada pelos nossos 36 inscritos. É uma alegria enorme. Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os meus vídeos. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem vídeo novo, tá? Comente, compartilhe, tá bom? São informações importantes e acho que assim, eu tô fazendo esse início um pouquinho mais sobre algumas coisas, alguns ajustes assim, finos, assim, mais técnicos, vamos dizer assim, de como a minha infusão, como que eu ando, enfim. É como eu disse, eu tô me adaptando para fazer os vídeos com mais do meu dia a dia, de eu pegar, sair pra rua e fazer um vídeo mais viral, tá? Tô me preparando para isso, tá bom? Mas deixe nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram, não gostaram, críticas, sugestões e principalmente dúvidas, tá bom? Vai ser um prazer ficar com vocês aqui, tá? E os meus inscritos, curta, compartilhe. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, acesso ao canal. A gente tem que fazer uma rede para que as pessoas se conversem e falem sobre isso. Junto, a gente pode fazer uma coisa mais leve, mais suave. Por quê? Eu tô aqui, né? Apesar da esclerose múltipla, eu ainda continuo sendo uma pessoa, não sou tão diferente, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Semana que vem tem mais vídeos. Acompanhe também que eu vou tentar colocar alguns stories. E por favor, não deixe de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até semana que vem.